Hoje receber o diagnóstico de câncer deixou de ser uma sentença de morte. Isso graças aos avanços da medicina. E para falar sobre prevenção, diagnóstico e tratamento, o Saúde Minuto entrevista a oncologista e nossa colunista, doutora Suelen Martins. Antigamente, pronunciar a palavra câncer era quase um tabu. Falava-se que o paciente tinha aquela doença ruim. E receber um diagnóstico de câncer era praticamente uma sentença de morte. Hoje, graças aos avanços da medicina, a história mudou. E sabe-se que cerca de 70% das pessoas que desenvolvem a doença alcançam a cura. Para falar sobre o diagnóstico, tratamento e prevenção do câncer, o Saúde Minuto entrevista a nossa colunista e oncologista, a doutora Suelen Martins. Doutora Suelen, é um prazer recebê-la aqui no Saúde Minuto. Eu que agradeço, Raquel, é um prazer estar aqui para falar um pouquinho sobre o câncer e alertar a população, sobre como prevenir e detecção precoce para maior chance de cura. Doutora, hoje nós sabemos que há um aumento nos casos de câncer em todo o mundo. Isso se deve ao envelhecimento da população e também a mais diagnósticos? Com certeza, esse é um fator super importante. Quanto mais a população envelhece, maior o risco de câncer, Outro fator muito importante são os hábitos de vida. Cada vez mais a nossa população tem tido hábitos de vida não tão saudáveis quanto era antigamente. Então a gente precisa alertar em relação à boa alimentação, à prática de atividade física, a evitar a obesidade, evitar o tabagismo, dentre vários fatores de risco que aumentam muito o risco de ter um câncer. Bom, doutora, nós sabemos que o câncer não escolhe idade, cor, classe social, Quais são os tipos de câncer mais comum entre as mulheres e também entre os homens? Existe um ranking? Sim, principalmente aqui no nosso país, o Instituto Nacional do Câncer sempre mostra uma estimativa, de câncer no nosso país. A gente tem aproximadamente, estimado para 2023, mais de 480 mil casos de câncer no nosso país, Dentre as mulheres, ainda quando a gente exclui os tumores de pele não melanoma, a gente tem mais comum o câncer de mama, seguido pelo câncer coloretal, seguido pelos tumores de pulmão e colo de útero, São tumores, principalmente mama, colo de útero, colo retal, tumores que a gente consegue fazer uma prevenção, E com certeza uma detecção precoce também desses tumores. Já em homens, a gente tem, como principais tumores do sexo masculino, a gente também tem o câncer de próstata, que é o mais comum, seguido dos tumores de intestino e pulmão. Doutora, o câncer é uma doença genética? Nossa, essa é uma excelente pergunta, Genética sim, porque o câncer nada mais é do que uma alteração genética, mas ele nem sempre é hereditário, Então menos de 5% dos casos, 10 a 5% dos casos, eles são hereditários, aquele que a gente herda da nossa família. Geralmente a grande maioria dos tumores, eles são adquiridos durante a vida e sim, ocorre uma alteração genética durante a vida da pessoa e ele pode ter ali uma mutação, uma alteração que cause o câncer individual daquela pessoa. E esses testes genéticos, doutora, devemos ou não fazer para prevenir o câncer? O teste genético ele tem indicações precisas, geralmente em casos de famílias com alto risco de câncer, ou seja, tem vários casos na família, esse paciente deve procurar um oncogeneticista, para fazer uma avaliação. Alguns tumores são relacionados a uma ou outra alteração genética conhecida e quando sim a gente vê que clinicamente há uma indicação de um teste genético, a gente deve realizar o teste genético. É importante que com esse teste a gente consegue diminuir os casos daquela família, porque com certeza exames diferentes são realizados. Então aquela pessoa acaba fazendo mais exames, acaba detectando, existem tratamentos preventivos para quem tem uma determinada alteração genética. Doutora, a gente sabe que o câncer é passivo de prevenção. Quais são os fatores de risco que a gente consegue modificar? Eu falo que os fatores que a gente consegue modificar é aquilo que a gente pode fazer por nós mesmos, Aquela coisa que é a nossa responsabilidade. Então, primeira coisa, não fumar, O tabagismo ele está atrelado a diversos tumores, Vários tumores estão relacionados.
ter hábitos de vida saudáveis. O que é isso? Eu falo que não é papo de médico. Então, comer bem, então rico em frutas, rico em fibras, diminuir os processados, diminuir os fast foods, as frituras, as gorduras. Então, isso é muito importante, a gente cuidar do que a gente está comendo. Beber sempre muito líquido, isso é bem importante. Com isso, né, manter aí uma vida e um ritmo de atividade física. A gente orienta, né, como prevenção, até 150 minutos de atividade física por semana, no mínimo, né, entre aeróbicos e exercícios de musculação. Então, isso também ajuda a diminuir o risco de câncer e, consequentemente, a obesidade. Então, a gente deve diminuir, não ter a obesidade. A obesidade está relacionada também a vários tipos de câncer, é um fator de risco conhecido, então a gente deve alertar aí toda a população para essas pequenas medidas que são possíveis fazer no dia a dia. A gente escuta falar muito que o estresse, essa vida agitada que a gente leva, enfim, que o emocional tem muita relação com o surgimento do câncer. Isso procede ou não? A questão do estresse, né, a gente não tem nada cientificamente comprovado da relação do estresse com o câncer, mas é com certeza sim. Por que eu digo isso? Porque o estresse ele está relacionado com hábitos de vida não saudáveis. Então, normalmente é aquela pessoa que dorme mal, que não tem um ritmo de sono regular, que come irregular, que tem uma vida que não tem aquelas regras das atividades saudáveis, da alimentação saudável. Então acaba se atrelando muito o estresse com o ritmo de vida não saudável. Em relação ao álcool, a gente tem alguns tumores relacionados ao álcool também. Muitas vezes o álcool vem associado ao tabagismo, então acaba sendo fatores, principalmente tumores de garganta, boca, esôfago, estômago, acabam tendo muita relação com o tabagismo e o etilismo. É importante a gente também deixar claro aqui que o cigarro não está relacionado só ao câncer de pulmão. E não é só quem fuma, né, doutora? Também o fumante passivo pode ter maior risco? Com certeza. O cigarro, ele não está relacionado só ao câncer de pulmão. E câncer de pulmão também não está só relacionado ao cigarro. Então existe aí essa ambiguidade, né, em relação ao câncer de pulmão. O cigarro, ele está relacionado a quase todas as neoplasias tem como principal fator de risco. Então mama, todo o trato gastrointestinal, cabeça e pescoço, né, região anal, até de próstata. Então vários tumores têm como cigarro alteração ali naquela célula que pode começar a desenvolver um câncer em qualquer lugar do corpo. Doutora, agora vamos falar um pouco sobre prevenção. Exames periódicos, quando a gente deve fazer, quais são esses exames? Excelente, né? Então a gente precisa ter uma rotina de exames periódicos. Existe uma idade, geralmente é uma idade que começa a ter um aumento do risco de desenvolver um câncer. Essa idade, ela pode ser individualizada a depender da histórico familiar, de um teste genético alterado, mas de um modo geral, a gente orienta, por exemplo, as mulheres, né, a realizar a mamografia anual. A gente sabe que a mamografia reduz muito o impacto do câncer de mama, né, mais de 90% em relação à mortalidade, só de realizar a mamografia anual. O Papa Nicolau, que é o exame ginecológico, super importante para a redução de risco de colo de útero. A colonoscopia, né, ela reduz aí os tumores de intestino, a detecção precoce dos tumores de intestino. Ele é o segundo tumor mais comum, tanto em homens quanto em mulheres, então não é desprezível e acaba sendo muitas vezes um tumor silencioso. Então é necessário fazer exames de rotina, tá? Também a gente orienta, a gente está agora no dezembro laranja a fazer o exame dermatológico, né? E as medidas, né? Como a gente falou das medidas preventivas, outra medida preventiva muito importante é o uso do protetor solar. Bom, doutora, nós sabemos que há muitos avanços também nos tratamentos, técnicas minimamente invasivas, uso da robótica. Eu queria que você falasse sobre esses ganhos que nós temos agora no tratamento. Perfeito. Associado aos tratamentos oncológicos, então as quimioterapias novas, imunoterapia, drogas alvo molecular, a gente tem também, né, o desenvolvimento das técnicas cirúrgicas.
né? Existe hoje em dia tanto a cirurgia, por exemplo, aberta, mas existe a cirurgia laparoscópica, que é aquela por vídeo. Existe a cirurgia robótica, né, que o próprio cirurgião comanda ali um robozinho e acaba tendo um tempo cirúrgico menor, acaba tendo menor tempo de hospitalização e uma recuperação melhor. Então, essas técnicas conseguem fazer com que o paciente tenha uma melhor recuperação da cirurgia, uma cirurgia mais adequada, né, e acaba tendo maior sucesso aí, né, na cura do câncer. Doutora, eu gostaria que a senhora explicasse pra gente a diferença entre quimioterapia e radioterapia e quando cada uma deve ser indicada. A quimioterapia e a radioterapia são tratamentos totalmente diferentes e muitas vezes um complementa o outro, tá? Existem tumores que só respondem a quimio, só respondem a rádio e tem tratamentos que precisam das duas terapias. A radioterapia, ela é, como eu explico para os pacientes, ela é uma máquina, né, que a radiação, ela mira, né, exatamente na onde deve ter o tumor ou aonde tinha um tumor para eliminar as possibilidades de uma recidiva, por exemplo. Ela pode ser utilizada num controle de uma metástase. Então ela tem diversas funções e ela tem um tratamento que a gente fala local. Então ela age somente na onde está sendo feita a radioterapia. A quimioterapia, geralmente ela é endovenosa, ela é feita na veia. Existe também a quimioterapia que é via oral e ela age em todas as células. Então a gente fala que é uma terapia sistêmica, ela age no corpo todo. Então a gente acaba como foco, né, por exemplo, na doença inicial, usar a quimioterapia para redução de risco de recidiva, ou seja, uma prevenção realmente que aquele tumor volte. Então essa é uma das indicações. Quando existe uma doença mais avançada, a quimioterapia ela tem como objetivo diminuir essa doença, né, melhorando aí a expectativa de vida e a qualidade de vida daquela pessoa. Bom, você acabou de mencionar sobre a quimio via oral. Funciona? Tem a mesma eficácia, doutora? A gente tem poucas drogas que são quimioterápicos orais, mas a gente tem hoje disponível no mercado. Funciona sim, elas são ótimas, a gente utiliza. A gente tem inclusive na rede pública algumas quimioterapias orais e elas são excelentes, mas não é para toda indicação, né? Então a gente tem algumas indicações, alguns tumores que respondem à quimioterapia oral e alguns tumores que realmente precisam receber a quimioterapia somente pela veia. Bom, nós sabemos também que existem outras terapias que complementam o tratamento. A imunoterapia é uma alternativa? Como é que funciona, doutora? Bom, a imunoterapia, ela veio realmente com grandes ganhos, né, para os pacientes oncológicos. É um tratamento, né, que o próprio paciente consegue, através dessa medicação, combater o câncer, né? Então é uma droga muito inteligente, né? O ganhador do Prêmio Nobel realmente teve essa ideia aí de fazer com que a nossa imunidade consiga combater um câncer. Então a imunoterapia, ela tem ganhos expressivos em relação à cura dos pacientes. Então a gente já fala em cura até de doença metastática, doença avançada com a imunoterapia. A gente fala de ganhos de doenças agressivas, que até então a gente não tinha muitas taxas de respostas com a quimioterapia, mas quando associada à imuno a gente consegue também ter um bom controle de uma doença também avançada. E a gente fala até atualmente do uso da imunoterapia na doença inicial de alguns tumores e que aumentam muito as chances de cura. Estamos em dezembro e é o dezembro laranja. Você pode passar pra gente algumas dicas daquele ABCD? A gente deve sempre ficar atento às novas lesões, né? Uma lesão nova, ficar de olho, acompanhar, né, a evolução dela. E até mesmo uma lesão antiga que você já tem há muito tempo, quando ela começa a mudar de característica. Então o A, né, é a assimetria, então aquela lesão que fica de formato diferente. O B são as bordas. Então uma borda irregular, que não é totalmente redondinha, também é algo que chama bastante atenção. O C é a cor. Então uma lesão que tenha várias cores, né, preto, marrom, branco, começa a ter um pouquinho de sangramento, então são coisas que a gente também tem que ficar mais atento. O D é o diâmetro. Então começa a aumentar o diâmetro da lesão, que é o tamanho da lesão, também é algo que a gente precisa ficar de olho. O E é a evolução. Então aquela lesão que era de um jeito e evolui
para outra forma, uma forma maior, uma forma mais descamativa, descascando, uma lesão que tem mais coceira, não tinha coceira e agora tem. Então, quando a gente vê qualquer lesão na pele, qualquer feridinha na pele que está um pouco diferente do habitual, precisa procurar um médico dermatologista. Aproveitando a sua presença, quais são os cuidados que a gente deve ter agora no verão com a nossa pele? Eu gostaria que você falasse os piores horários de exposição ao sol, como é que a gente deve aplicar o protetor solar, quais são as quantidades certas, a reaplicação. Você desse essas dicas para os nossos internautas aqui. É super importante a gente cuidar da pele o ano todo, né? Mas no verão a gente tem maior exposição ao sol e a gente tem que ter um cuidado a mais, tá? Então é importante que a gente utilize o protetor solar, né? Todos os dias. Ah, mas eu não vou pra praia hoje. Não, mas preciso usar o protetor solar, que mesmo a luz artificial pode danificar a nossa pele. Então a gente deve utilizar principalmente nas áreas expostas. Então, se eu tô trabalhando, eu vou usar no rosto, nos braços, né? Onde tem maior exposição. E na praia, no corpo todo, tá? É importante que a gente use o protetor adequado para cada pele. Então, existe aí o fator de proteção, né? Solar. Então, existem vários números, isso é adequado a depender do tom da pele, da consistência da pele. Geralmente, o médico dermatologista consegue orientar também em relação a isso. É importante fazer a reaplicação do protetor solar. Então, se você está exposta, né, numa praia, numa piscina, você tem que aí repassar o protetor solar várias vezes ao dia. É importante hidratar a pele, então tomei sol o dia inteiro, à noite tem que estar hidratando a pele e fazer também hidratação oral, né? Quando a gente toma bastante água, a gente também está cuidando da nossa pele, né? A gente está hidratando o nosso corpo, hidratando a nossa pele e isso também é fundamental. Doutora Suelen, eu quero agradecer a sua entrevista. Eu sempre falo aqui que a informação salva e as suas informações foram assim importantíssimo e você vai voltar outras vezes para que a gente possa discutir sobre outras doenças, sobre tratamento, sobre prevenção. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, espero ter ajudado e qualquer dúvida a gente está sempre à disposição. Até a próxima. Obrigada.